Estamos acostumados com o mundo moderno dos voos comerciais, pontes aéreas, escalas, conexões, atravessar de um canto ao outro do mundo em algumas horas. Essas são algumas ideias relativamente novas se pensarmos no contexto da história da humanidade e que, sem dúvidas, chegaram para ficar. Mas é fato que, desde 1908, quando um avião carregou 2 passageiros pela primeira vez, até os dias atuais, muita coisa se modernizou. Ainda bem, né? A companhia Air France é a representação dessa modernidade. Ela é uma linha aérea francesa, fundada em 1933, que se tornou a maior companhia aérea da França, empregando mais de 84 mil pessoas em 2020. Inclusive, nesse ano de 2023, a companhia completa 90 anos de existência, voando com uma frota de 251 aeronaves para 190 destinos diferentes no mundo todo. A empresa surgiu da necessidade da França em ter uma companhia aérea nacional forte e foi constituída pela fusão de 5 empresas: Air Orient, Air Union, Lines, Farman, Cigna e Aeropostale, em um único grupo, que recebeu o nome Air France por causa de uma sugestão de uma jornalista durante uma conferência de imprensa. No começo, ela oferecia voos para diversos destinos na Europa e para as colônias francesas no norte na África. Em 1938, por exemplo, transportou mais de 100 mil passageiros, o dobro de 5 anos antes. Também em 1938, já se destacava pela sua rota Paris-Londres, transportando quase 40% das pessoas que voavam entre essas capitais. Ainda em seu início, a companhia tinha em sua frota aviões dos modelos Douglas DC-3, Constellation e Comet. E lá no meio da década de 50 foi que começou a era dos jatos, com a aquisição de aeronaves como a Boeing 707 e a Caravelles. A grande vantagem, nesse momento, era que as viagens de Paris a Nova York podiam ser feitas em 8 horas, com 180 passageiros, muito mais rápido do que as 14 horas de voo no mesmo trajeto com os aviões anteriores. Em 1970, os Airbus entraram na frota e as rotas se tornaram ainda maiores, como a de Paris, Moscou e Tóquio. Em 1976, a Air France abre as cortinas para o Concorde, o avião supersônico com capacidade para 100 lugares que conectava Paris a Nova York em 3 horas e meia. Infelizmente, o último voo comercial do Concorde foi em maio de 2003 por causa da sua baixa ocupação e o alto custo. A história da Air France sempre foi rodeada de fusões, como a realizada com a Air Inter em 1997, com a Delta Airlines em 2000, com a Aeroméxico e a Korean Airlines e, hoje em dia, com as mais de 20 empresas associadas. Em maio de 2004, a Air France e a KLM Royal Dutch Airlines se uniram e se tornaram o maior grupo aéreo europeu, o grupo Air France KLM. Atualmente, a Air France KLM possui 522 aeronaves, voando para 356 destinos em mais de 110 países. E só em 2022, ela transportou 65 milhões de passageiros ao redor do mundo. O voo Air France 447 era a identificação da rota aérea regular de longo curso, operada pela companhia aérea francesa Air France entre Rio de Janeiro e Paris. A companhia era a única empresa no mundo que oferecia voos diretos entre esses 2 lugares sem conexões, saindo do Rio e chegando no aeroporto Charles de Gaulle. Na verdade, esse voo era uma rota auxiliar do Rio para Paris e operava 3 vezes por semana para suprir a demanda do voo principal, Air France 443, rota principal operada com aeronaves Boeing 747 e Boeing 777 todos os dias da semana. Hoje em dia, o tempo de voo entre o Galeão, no Rio, e Charles de Gaulle, em Paris, é de aproximadamente 16 horas e 26 minutos.
e percorre uma distância aproximada de 9.185 quilômetros. Isso, incluindo um tempo médio de conexão de cerca de 2 horas e 50 minutos. Atualmente, os serviços são operados pela Air France, British Airways e Iberia. A aeronave usada nesse voo era o Airbus A330-200, uma versão de longo alcance derivada do A330-300. Esse modelo começou a ser desenvolvido a partir de novembro de 1995 e apenas 28 unidades foram construídas, apesar de ser um avião muito mais econômico que os anteriores. O último voo 447 da Air France. Era noite de 31 de maio para 1º de junho de 2009. Às 19 horas e 29 minutos, quando a aeronave designada como Air France 447, registrada sob matrícula FGZCP, saiu do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, com destino ao Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Além de 12 tripulantes, estavam no voo mais 216 passageiros, incluindo um bebê e 7 crianças. Dos passageiros adultos, 82 eram mulheres e 126 homens. Depois do início do voo, mensagens de rotina foram enviadas aos controladores de terra, no Brasil. Quando o avião se aproximava do limite dos radares brasileiros, cruzando o Oceano Atlântico, 3 horas e 6 minutos depois da decolagem, aconteceu o último contato humano com a tripulação. Depois disso, somente na costa senegalesa, na África Ocidental, a aeronave voltou a ficar coberta por radares. Mas 40 minutos depois do último contato, uma série de mensagens automáticas emitidas pelo ACARS, o Sistema Dirigido de Comunicação e Informação da aeronave, chegaram à central de controle, indicando que a aeronave apresentou problemas elétricos e uma perda de pressurização da cabine da aeronave. Mas não houve qualquer indicação de outros problemas. Como a aeronave não chegou nos radares senegaleses e não foi possível realizar nenhum contato com o controle, nem brasileiro, nem europeu, as buscas pelo avião começaram. Nesse momento, a situação já era alarmante, visto que, pelo tempo decorrido, a aeronave já teria esgotado suas reservas de combustível, podendo ser considerada desaparecida. No dia seguinte, em 2 de junho, foram avistados destroços no oceano, perto da última localização conhecida registrada pelo aparelho do avião. A França logo enviou um navio de pesquisa, equipado com 2 submarinos pequenos que eram capazes de realizar buscas a uma profundidade de 4.700 metros. O Brasil enviou 5 navios para as coordenadas marítimas, entre eles um navio-tanque para prolongar as buscas na área. Na tarde do dia 2, o Brasil confirmou a queda do avião no Oceano Atlântico, em uma área próxima ao arquipélago de São Pedro e São Paulo, cerca de 270 quilômetros ao sul-sudeste da última localização conhecida da aeronave. E o presidente em exercício, José Alencar, decretou luto nacional de 3 dias. Foi um verdadeiro choque, diz o editor da revista Flight Global, para mim e para todo o setor, que uma aeronave moderna, como um Airbus A330, operado por uma empresa de primeira classe como a Air France, pudesse ter sumido assim, sem nenhuma notícia. Para mim e para todo o setor, que uma aeronave moderna, como um Airbus A330, operado por uma empresa de primeira classe como a Air France, pudesse ter sumido assim sem nenhuma notícia. Um dia depois, a França confirmou que os destroços encontrados eram mesmo do voo Air France 447, anunciando também que alguns corpos foram vistos junto com os restos de fuselagem. Nesse primeiro momento, não havia testemunhas nem rastreamento de radar e muito menos a caixa preta do avião,
que só foi localizada em 2011. O plano do voo AF447 era direcionado para o Nordeste. No último contato verbal, o avião estava a 565 quilômetros da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. A tripulação informou que esperava entrar em 50 minutos no espaço aéreo controlado pelo Senegal e que o avião voava normalmente a uma altitude de 10.670 metros e uma velocidade de 840 quilômetros por hora. O avião deixou a área de cobertura do radar brasileiro a 1 hora e 48 minutos e deveria ter dado entrada no espaço aéreo senegalês às 2 horas e 20 minutos. O último contato com o avião foi às 2 horas e 14 minutos, com duração de 4 minutos, quando cerca de 10 mensagens automáticas, ACARS, indicaram falhas em vários sistemas elétricos e um possível problema de pressurização. A aeronave estava a cerca de 1.228 quilômetros da cidade de Natal, em uma área com formações meteorológicas pesadas. As mensagens que chegaram começaram às 2 horas e 10 minutos, primeiramente indicando que o piloto automático tinha sido desativado. Entre as 2 horas e 11 minutos e as 2 horas e 13 minutos, chegaram várias mensagens referentes a falhas no sistema. Além disso, houve indicações de falhas no computador de controle de voo e apenas 1 minuto depois chegou um aviso sobre a velocidade vertical da cabine, o que significa que o ar externo entrou na aeronave e que pode indicar despressurização ou queda. Os últimos minutos na cabine. As caixas pretas foram encontradas 2 anos depois do acidente e mostraram o passo a passo das ações que resultaram na queda do voo 447 no Oceano Atlântico, com 228 pessoas a bordo, em 1º de junho de 2009. A queda da aeronave durou exatos 3 minutos e 22 segundos. Às 11 horas e 6 da noite, um dos copilotos avisou aos comissários que chegariam a uma área de forte turbulência em 2 minutos. A aeronave girou levemente à esquerda, desviando da rota original para sair da tempestade e reduziu a velocidade. 4 minutos depois, o piloto automático desligou e o copiloto disse que tinha os comandos da aeronave. Ele subiu o nariz do avião e o alarme de stall, perda de sustentação, disparou 2 vezes. O avião entrou em alternate low, que é o que acontece quando o sistema não é mais 100% automático. Cerca de 45 segundos depois, os copilotos chamaram de volta o comandante, que estava fora da cabine. Os manetes foram colocados em posição de máxima aceleração e o copiloto subiu ainda mais o nariz do avião. Nesse momento, o avião estava em sua altitude máxima, de 11,6 quilômetros. Depois de 1 minuto, o comandante retornou à cabine. As informações de velocidade ficaram inválidas e o alarme de stall parou, depois de ter tocado por 54 segundos. Os pilotos voltaram a colocar o nariz do avião para cima. Literalmente, no minuto seguinte, os pilotos perceberam que não tinham mais dados válidos e fizeram manobras para estabilizar o avião. Os dados de velocidade voltaram e o alarme de stall tocou mais uma vez. 2 minutos se passaram até que o sistema de alerta de aproximação do solo disparou avisos de que a aeronave estava próxima de bater. Às 23 horas, 14 minutos e 28 segundos do dia 1º de junho de 2009, aconteceu o impacto e os registros pararam de gravar. Hold up. 10 degrés d'assiette. O contato com o controle de tráfego aéreo em Dakar aconteceu às 2 horas e 20 minutos. Depois de verificarem que a aeronave não tinha feito o contato obrigatório via rádio para indicar a sua entrada no espaço aéreo senegalês. Imediatamente, a Força Aérea Brasileira começou uma operação de busca e resgate
a partir de Fernando de Noronha, com 5 aviões buscando entre o litoral das cidades de Recife, Natal e o arquipélago de Fernando de Noronha. Os aviões franceses também foram realizar buscas nesses locais. Logo ficaram sabendo que o radar de Cabo Verde não tinha captado o sinal do avião sobre o Oceano Atlântico. Baseado nas informações que tinham nesse momento, a Marinha Brasileira deslocou 3 embarcações, sendo o navio patrulha Grajaú, a fragata Constituição e a corveta Caboclo, para ajudar nas buscas. No final da manhã, já era imaginado que o cenário seria de uma provável catástrofe aérea. Dessa forma, o voo AF447 foi retirado da lista de voos do site dos aeroportos de Paris. O primeiro alerta de destroços foi emitido pelo governo do Senegal durante a tarde do dia 1º de junho. A aeronáutica informou que, depois do escurecer do dia, seria realizada uma busca eletrônica com vista para tentar captar a emissão de sinal do equipamento de emergência da aeronave. Enquanto a mídia dizia que não havia possibilidade de sobreviventes, um piloto de voo comercial da TAM reportou ter visto pontos laranjas no meio do oceano, a mais ou menos 30 minutos do local onde o Air France tinha emitido o informe de pane elétrica. Mas uma busca feita por um navio francês na área indicada pelo piloto não encontrou nada. Na noite do dia 1º para o dia 2 de junho, um avião radar Embraer R-99B encontrou sinais de objetos metálicos e não metálicos. Na manhã de 2 de junho, uma aeronave C-130 avistou objetos flutuando que foram detectados por radar. O coronel responsável pela investigação confirmou que os objetos foram vistos em 2 pontos diferentes e com uma distância de 60 quilômetros entre um e outro, a mais ou menos 650 quilômetros noroeste da ilha de Fernando de Noronha. Esses destroços se resumiam a uma poltrona, uma boia laranja, um tambor, objetos brancos, além de uma mancha de óleo e querosene. Um navio-tanque brasileiro foi deslocado para esse lugar, equipado com médicos e mergulhadores, que poderiam chegar ao avião caso estivesse afundado perto da superfície. Os destroços visíveis eram um sinal de que poderia haver sobreviventes, já que a temperatura da água estava alta na região, em torno de 28 a 30 graus. No terceiro dia, a operação de busca e resgate não perdia para nenhuma operação de guerra. A base principal era a Sindacta, em Recife. Cerca de 30 militares se revezavam dia e noite para planejar e executar tarefas. O R-99B da FAB fez outro voo de reconhecimento durante a noite de 2 para 3 de junho. Na tentativa de localizar possíveis sobreviventes, mas só foram encontrados vários objetos espalhados numa área circular de 5 quilômetros de raio. A área de busca era considerada grande e até esse momento já tinham sido usadas 11 aeronaves nos trabalhos de busca e mais um avião francês vindo de Dakar, no Senegal, para reforçar o grupo no terceiro dia de buscas. A partir da madrugada do dia 3, começaram a ser encontrados mais pontos com objetos e materiais metálicos na região onde no dia anterior haviam sido encontrados partes do avião, a uma distância de 90 quilômetros da área anteriormente coberta pela Força Aérea Brasileira. Nesse momento, uma área de cobertura equivalente a 176.984,37 quilômetros quadrados havia sido completada. No quarto dia, a dificuldade de encontrar algum sobrevivente fez com que a FAB decidisse começar a coletar os destroços encontrados nas áreas de buscas, mas novos destroços foram achados a sudoeste dos Penedos de São Pedro e São Paulo, e em 2 pontos foi confirmada a presença de material que parecia ser da parte interna do Airbus. Com isso, foram enviados para os locais o navio patrulha Grajaú e a corveta Caboclo, que já estavam na região desde o dia anterior. Cerca de 150 pessoas participaram dessas buscas. No quinto dia, começaram os atendimentos aos parentes dos passageiros com o objetivo de esclarecer qualquer dúvida
e também para que ficassem sabendo das dificuldades do trabalho em uma busca no mar. Apesar de, até o 5º dia, não ter sido encontrado nada de relevante, não existia um prazo definido para o fim das operações de busca que, nos próximos dias, ganhou o reforço de mais 3 barcos brasileiros e 3 embarcações francesas. Naquele momento, a esperança era encontrar as caixas pretas do avião, porque assim seria mais fácil entender o que realmente tinha acontecido. O governo francês anunciou que enviaria o submarino Emerald para auxiliar nos trabalhos de resgate de destroços e eventuais corpos de vítimas do acidente. E como ele possuía sonares, eles tentaram identificar emissões acústicas das caixas pretas do avião. No início da semana do 6º dia, uma série de pontos numa área localizada a cerca de 70 quilômetros a nordeste de onde o avião da Air France tinha enviado a última mensagem foram achados e nessa descoberta, 2 corpos de homens foram localizados e recolhidos pela corveta Caboclo, que ajudava nas buscas do avião. Agora, os destroços encontrados identificavam o Airbus 330 e seus passageiros. Foram encontradas uma poltrona azul identificada com um número de série, mochila com um cartão de vacinação e uma pasta de couro que tinha uma passagem da Air France. Parentes das vítimas começaram a entender que o sonho era um pesadelo real. Logo em seguida, outros 3 corpos foram resgatados, totalizando 5 vítimas encontradas. Os dias seguintes de buscas. Outra vez, a operação ganhou força e contou com mais 5 navios da Marinha do Brasil e 14 aeronaves que anunciaram, no 7º dia, o resgate de mais 12 corpos, completando 17 ao todo, que foram enviados ao Instituto Médico Legal de Recife, identificados por um grupo de especialistas. Do 8º para o 9º dia, foram encontrados mais de uma centena de destroços na região a 440 quilômetros a nordeste do arquipélago de São Pedro e São Paulo, em uma área que tem 3.500 metros de profundidade. Depois, mais 8 corpos de passageiros foram achados, totalizando 24 corpos resgatados. Mais tarde, o número de vítimas resgatadas sem vida já era de 41 pessoas. No 10º dia, enquanto as operações de resgate dos corpos aconteciam, o submarino francês continuava procurando as caixas pretas, mas o cenário não era nada bom. As equipes de busca ainda não sabiam o local exato que o avião tinha caído. As correntes marítimas na região arrastaram tudo por centenas de quilômetros, e alguns lugares na região têm profundidades que chegam a 5.000 metros. Mas não era só esse o problema. As condições meteorológicas pioraram ao longo dos dias, o que diminuiu drasticamente a possibilidade de achar o que quer que fosse. No dia 11, os exames de DNA começaram a ser realizados para identificar os passageiros. No início da noite, o Comando da Marinha e o Comando da Aeronáutica informaram que mais 3 corpos foram resgatados. Naquele momento, o número de vítimas era de 44 pessoas. Foi só depois de 26 dias de operações de buscas por corpos e destroços do voo que os comandos da Aeronáutica e da Marinha decidiram encerrar as operações. Isso aconteceu depois de 9 dias que nenhum corpo era encontrado, mesmo com 12 aviões e 11 navios militares procurando. Entre os dias 12 e 17 de buscas, apenas 2 corpos foram encontrados. Durante o período de realização das buscas, 12 aeronaves foram utilizadas e passaram mais de 1.500 horas, tendo percorrido visualmente uma área de 350.000 quilômetros quadrados. A Marinha do Brasil utilizou 11 embarcações navegando por 35.000 milhas. O navio R-99
fez uma busca eletrônica numa área de 2 milhões de quilômetros quadrados. Tanto no resgate quanto no suporte, foram usados um total de 1.344 militares da Marinha do Brasil e 268 da FAB, totalizando mais de 1.600 profissionais. Toda essa operação resultou no resgate de 51 corpos, mais de 600 peças da aeronave, além de bagagem de vários passageiros. Em 2011, foram realizadas outras buscas, já que as 2 caixas pretas ainda estavam no fundo do mar. Foram usados 2 navios, um estadunidense e um norueguês, equipados com 4 sonares e 2 robôs, que vasculharam uma área de 2.000 quilômetros quadrados ao noroeste da última posição que as equipes de buscas foram informadas sobre o avião antes da queda. Não demorou muito para anunciarem a descoberta de mais destroços do avião e de corpos que, ainda presos a uma grande parte da fuselagem, que foi encontrada praticamente intacta no mar, por volta de 2 a 4 dias de distância, em viagem de navio tanto do Senegal quanto do Brasil, e em uma região onde o fundo do mar no local é coberto de montanhas e vales. Finalmente, no dia 1º de maio de 2011, foram encontradas as 2 caixas pretas com os dados registrados do voo, além das gravações da comunicação dos pilotos. Investigação e inquérito. A responsabilidade das investigações ficou a cargo da BEA, a Agência de Segurança Aérea do governo francês, país em que a aeronave foi registrada. Jean-Paul Trodec, diretor da agência, disse: "Nós tínhamos de entender por que aquele acidente havia acontecido e com aquele avião, aquela companhia aérea." A pressão era muito grande para que eles dessem alguma resposta aceitável, já que não tinham encontrado sobreviventes. O Tribunal de Paris anunciou no dia 5 de junho a abertura de um processo por homicídio culposo sobre o desaparecimento do Airbus 330 da companhia aérea Air France. O avião estava em serviço desde 2005 e sua autorização era válida até abril de 2010. Na data do acidente, a aeronave estava com 18.870 horas de voo e 2.644 ciclos. A manutenção tipo A, que verifica os sistemas por meio de testes operacionais, operações de lubrificação, verificação de níveis de fluidos hidráulicos e inspeções visuais das peças estruturais sem remoção, era realizada a cada 800 horas de voo, ou seja, a cada 2 meses. A última tinha sido realizada 45 dias antes do acidente. A investigação concluiu que as manutenções foram feitas de acordo com os procedimentos recomendados pela Airbus e foram aprovadas. O avião desapareceu dos radares ao atravessar a zona de convergência intertropical, onde tinha uma grande concentração de nuvens cumulonimbus, que chegavam a atingir 16.000 metros de altura com intensas descargas elétricas. Essa é uma situação muito comum para os pilotos. E para fugir de qualquer problema, eles geralmente sobrevoam no topo das nuvens, a 15.000 metros de altitude, que é a zona menos perigosa. Fora isso, as aeronaves possuem um radar de proa que avisa sobre a proximidade de nuvens densas demais, o que permite que o aparelho desvie a rota para evitar entrar em contato com essas nuvens perigosas. Como o sistema da Air France 447 reportou uma sucessão de avarias no curto intervalo de tempo, a falência do sistema elétrico e despressurização do aparelho, existiam muitas hipóteses possíveis. Uma delas seria a incidência de um raio, conjugado com outros problemas, que teria provocado uma avaria elétrica. Foi um ataque terrorista? Também acreditaram que a aeronave tinha sofrido panes, uma atrás da outra, por causa da turbulência ou talvez tivesse sofrido até mesmo um ataque terrorista, apesar de que, naquele momento,
não existia nenhum elemento suficiente para fazer a equipe avançar nessas possibilidades. E apesar disso, no dia 10 de junho de 2009, um jornal francês publicou uma reportagem relatando que a possibilidade do acidente ter acontecido por causa de um atentado terrorista não estava totalmente descartada. O jornal chegou a essa conclusão porque os nomes de 2 passageiros eram muito parecidos com pessoas ligadas com entidades que patrocinavam esses tipos de atentados. Mas a falta da data de nascimento na ficha de embarque não permitiu que isso fosse realmente constatado, pois poderia se tratar simplesmente de pessoas com nomes iguais e que, por má sorte, tinham a mesma nacionalidade desses terroristas. O que realmente aconteceu? Enquanto as investigações aconteciam, as equipes de busca deram atenção aos sensores de velocidade da aeronave. Isso aconteceu porque foram encontradas inconsistências nas leituras de velocidade gravadas minutos antes do acidente. A análise dos dados revelou uma redução brusca de velocidade, de 274 nós para 52, ou seja, uma variação de 222 nós, mais ou menos 411 km por hora, em um intervalo de apenas 2 segundos, o que seria fisicamente muito improvável de acontecer. Além disso, a quebra do leme foi registrada em um dos 24 alertas emitidos automaticamente pelo avião. Isso poderia ter acontecido no momento em que os pilotos tentaram desviar o avião para evitar as nuvens de maior risco para o voo, em que o giro do leme teria excedido o limite aceitável para a velocidade efetivamente praticada naquele instante pelo aparelho. As informações erradas dos sensores de velocidade que foram derivadas do mau funcionamento do tubo de pilot podem ter levado o computador que controla o avião a deixar que a manobra potencialmente perigosa do leme acontecesse, causando sua ruptura. Como o avião estava no modo manual, um dos pilotos resolveu erguer o nariz do avião. A aeronave perdeu sustentação e velocidade até que 4 minutos depois caiu no meio do oceano. Inclusive, um alerta da Airbus, emitido depois do acidente, determinou que a tripulação deveria conservar a potência dos motores e o ângulo correto para manter a aeronave na linha de voo, em caso de condições meteorológicas difíceis. É importante saber que quando acontece a quebra do leme de uma aeronave em condições atmosféricas favoráveis, o controle do avião é quase impraticável. Em 5 de julho de 2012, o órgão do governo francês responsável pelas investigações apresentou seu relatório final, mostrando que a tragédia foi causada por uma combinação de erros de avaliação dos pilotos com problemas técnicos ocorridos por congelamento dos sensores de velocidade, que são as sondas Pilot. Nesse cenário, o sistema não conseguiu obter a velocidade correta da aeronave, o que causou a desconexão do piloto automático e, em seguida, diversos erros de avaliação dos pilotos. Uma segunda investigação de especialistas foi ordenada pelas juízas. Em abril de 2014, foi anunciado que a queda do voo Rio-Paris da Air France foi causada por conta de uma reação inadequada da tripulação após a perda momentânea das indicações de velocidade. As conclusões do relatório dos peritos judiciais especificaram uma combinação de erros humanos, falhas técnicas, procedimentos inadequados e de condições meteorológicas adversas. As 2 empresas foram acusadas de homicídio culposo. A Airbus foi responsabilizada por uma das prováveis causas da queda da aeronave, que foi a obstrução dos tubos de pilot por cristais de gelo ao atravessar uma zona de tempestade. Já a Air France foi responsabilizada pela negligência e falta de competência da tripulação no comando do avião durante o evento climático. Mas logo os promotores anunciaram que não iriam buscar as condenações de nenhuma das empresas por homicídio culposo,
porque não conseguiram provar sua culpa e recomendaram a absolvição de ambas as empresas, enfurecendo as famílias e amigos das vítimas. Em 17 de abril de 2023, o Tribunal de Paris absolveu a Air France e a Airbus pelo acidente com o voo 447. Quase 14 anos depois da tragédia, o tribunal considerou que, apesar de terem cometido falhas, não foi possível provar nenhuma relação de causalidade segura com o acidente, então não cabia mais recursos. O juiz considerou que, apesar das várias constatações de negligência por parte de ambas as empresas, isso não se configurou em certeza necessária para estabelecer responsabilidade firme pelo acidente. No final das contas, para a justiça francesa, a Airbus cometeu 4 imprudências ou negligências, especialmente por não ter substituído os modelos de sondas pilots, chamadas AA, que pareciam congelar com maior frequência nos aviões A330 e A340 e por reter informações. A Air France cometeu imprudência culposa, relacionada com os métodos de distribuição de uma nota informativa dirigida aos seus pilotos sobre a falha das sondas. Os pilotos, que não têm como se defender e mostrar as evidências de que fatores do avião e da gestão de treinamento, responsabilidade da Airbus e Air France, os prejudicaram, acabaram ficando com a maior parte da culpa. E se o julgamento tivesse sido no Brasil? Na verdade, a principal diferença entre o julgamento francês e o ordenamento da justiça brasileira é que, lá na França, tanto a Air France quanto a Airbus podem ser acusadas na esfera criminal. Na França, aconteceu uma discussão quanto à imputação e valoração do crime de homicídio culposo por um tribunal criminal francês. Se fosse no Brasil, essa ação nem estaria ocorrendo, porque não caberia a responsabilidade criminal, nesse caso, às duas empresas. Ainda assim, a decisão da justiça francesa absolveu as empresas da culpa pela tragédia, mas não as isentou de pagar indenização às famílias, um processo julgado pela esfera civil. Hoje, a interpretação da falta de uma relação causal pode influenciar outros julgamentos pelo mundo. Aliás, entre as famílias das 53 vítimas brasileiras a bordo do AF447, algumas já conseguiram ser indenizadas pela tragédia, com valores que chegam a R$ 1.700.000, apesar da Air France e Airbus ainda tentarem recorrer da decisão. O acidente mudou as práticas no treinamento dos pilotos e na certificação de aeronaves. Na época do acidente, não existia a capacitação dos profissionais para situações de perda de controle das aeronaves em altas altitudes, apenas em pousos e decolagens. Esse treinamento foi só implementado depois, especialmente porque os pilotos começaram a acompanhar os voos automáticos, ao invés de estarem pilotando os aviões. Por causa disso, principalmente os profissionais mais novos têm dificuldade quando precisam pilotar. Depois da tragédia, todos os tubos de pilot foram substituídos em todas as aeronaves Airbus. Os equipamentos foram trocados por uma versão que usava tecnologia capaz de fazer que eles resistam às variadas temperaturas. Entre as outras mudanças adotadas estão o aumento do tempo que o localizador das caixas pretas emite o sinal. Isso porque, quando um avião caía no mar, sua caixa preta tinha capacidade de emitir sinais sonoros durante 30 dias. Depois da queda do AF447, o sinal foi aumentado para 90 dias e podiam ser captados por equipamentos usados por equipes de buscas. Além disso, agora, as caixas pretas são ejetáveis, o que evita a necessidade de serem buscadas no fundo do mar. Outra alteração dos sinais sonoros das caixas pretas é que agora eles podem ser captados a uma distância de até 2 quilômetros. Isso quer dizer que se um avião cair em águas muito profundas,
é muito mais fácil captar os sinais. Os aviões que transportam passageiros foram então equipados com uma baliza suplementar na caixa preta, que emite sinais em uma frequência bem mais baixa, que permite detectar o avião a uma distância de 30 a 40 quilômetros. Em 2009, o BEA recomendou que a transmissão dos dados do sistema ACARS seja ativada imediatamente se uma emergência for detectada a bordo, em vez de esperar, como no caso do MH370, os próximos 30 minutos para o envio dos dados. A opção é mais barata que o envio contínuo de dados. Segundo a direção-geral da Air France, isso já passou a ser aplicado na companhia. Normalmente, os dados do sistema ACARS dos aviões da empresa são enviados a cada 10 minutos. Mas se um avião, por exemplo, mudar sua altitude de cruzeiro sem motivo aparente, o sistema passa a enviar dados a cada minuto. Na época do acidente, a caixa preta de voz gravava apenas as últimas 2 horas de conversas dos pilotos na cabine. Hoje, ela registra todos os dados de um voo, como velocidade, altitude, temperatura, além de toda a conversa dentro do cockpit, que é a cabine. Então, depois de um acidente, os investigadores podem extrair as informações de dentro dela para ajudar a entender o que aconteceu e os motivos do acidente. Além disso, outras sugestões de mudança na época do acidente foram implementação de planos de salvamento e resgate entre Brasil e Senegal, transmissão simultânea da geolocalização do avião e obrigatoriedade de CPDLC, Controller Pilot Data Link Communications, uma tecnologia de comunicação aeronáutica que permite o envio de mensagens de texto pré-formatados sobre o Oceano Atlântico. E que mais tecnologias possam vir para dar mais segurança a todos nós, não é não?